everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ter a nossa aula de hoje. Aula de número 3, o objeto de conhecimento é Simple Present, tempos verbais incluindo o to be. No detalhamento, nós temos regras do uso de s, es e ies com he, she, it. Então vamos para mais uma aula. Então vamos começar aqui nesse cenário sombrio, tem um fantasminha aqui do meu lado, mas calma que ele é do bem. Ele está aqui para lembrar você de não esquecer o S e você vai já entender por quê. Eu lembro quando eu estava estudando lá no início, quando eu estava indo para a escola e fazendo meus exercícios de Simple Present, a professora dizia: não esquece o S na terceira pessoa do Simple Present. Não esqueça o S. E essa é a frase que nós temos aqui. Don't forget the S. E o fantasminha está aqui para ajudar você a não esquecer dessa conjugação especial que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Porque nós estamos aqui falando do Simple Present. Então, esse tempo verbal, provavelmente você já tem uma noção, aquele tempo verbal que a gente utiliza para falar de hábitos, de rotina, de verdades factuais, então, cuja estrutura é sujeito, verbo na sua forma base e o complemento. Muito bem, tudo isso você está familiarizado, mas existe uma conjugação especial na terceira pessoa do Simple Present que você precisa ficar atento. Uma regrinha pequena que pode complicar na hora da gente conjugar o verbo, para que a gente fale de maneira correta, com a gramática bem certinha e a gente possa ser melhor compreendido. Vamos olhar mais de perto essa regra? Acompanha comigo aqui na tela a estrutura do Simple Present. Veja, como eu mencionei, nós temos aqui sujeito, né, subject, nós temos o verb, nós temos o verbo e nós temos o complemento. Nessa primeira frase nós temos I love cats and dogs. I love cats and dogs. Então, eu amo cachorros e gatos. Veja que aqui a nossa frase está do jeito que a gente conhece, sujeito, o verbo na sua forma base, mas nós temos e o complemento. Mas agora nós temos aqui a terceira pessoa. Terceira pessoa. He, she, it. Os pronomes você já sabe, né? I, you, he, she, it. E a terceira pessoa se refere a esses pronomes aqui. Quando eu estou utilizando esses pronomes na minha frase, eu tenho o S. Olha aqui, ó, nosso fantasminha dizendo don't forget the S. Então, não esqueça do S. Então, se eu vou dizer ele ama açaí, a minha frase fica dessa forma. He loves açaí. He loves açaí. Se eu vou dizer ela ama açaí, she loves açaí, com S. Se eu vou utilizar agora o pronome you, que nós temos bem aqui embaixo, ou we, ou they, o verbo volta ao normal aqui, ó. Então, eu tenho o you, o we, they, na sua forma normal. Então, a frase é You love fantasy books. Você ama livros de fantasia. Então, veja que eu só adiciono o S na terceira pessoa. Então, nós temos todos os pronomes aí. O pronome I, he, she, it, you, we e they. Mas em todos esses pronomes, os únicos que nós vamos estar utilizando a conjugação com a adição do S são os pronomes he, she, it. Gravou aí? Então veja, mais uma vez, para todos os pronomes o verbo fica na sua forma normal. Mas quando eu estiver na terceira pessoa, don't forget the S.
Não esqueça o S, não esqueça. Você precisa colocar o S na sua frase. Mas vamos continuar olhando mais de perto essa regrinha aqui. Então, agora nós vamos ver, será que para todos os verbos eu vou simplesmente colocar o S? É dessa maneira que funciona e está tudo certo? Bem, seria bom se fosse assim, mas nós temos algumas regrinhas ainda mais específicas para alguns casos da terceira pessoa. Acompanha comigo aqui essa tela. Veja, agora eu tenho a conjugação aqui, simple present para he, she, it. E aí eu tenho o spelling rules, que é como eu vou fazer essa conjugação. Veja a primeira frase, você tem he works in the forest. Então, ele trabalha na floresta. Veja que nesse caso eu só adicionei o S. He works. O verbo é work, trabalha, eu só adicionei o S. Se fosse she ou it, aconteceria da mesma forma. Então, na maioria dos verbos, o que eu vou fazer é isso, adicionar o S. Para a maioria dos verbos, memoriza isso. Para a maioria dos verbos, eu vou adicionar o S na terceira pessoa. Mas o que acontece quando o verbo termina com CH, SH, S, X ou O? Você tem aqui, ó, veja, a terminação CH, SH, S, X, ou até mesmo verbos que terminam com a letra O, que é o caso do nosso verbo aqui, ó, catch. Então, ele termina com CH, CH. Então, se o verbo termina nessas terminações, com CH, SH, S ou X, você vai adicionar ES. Não somente o S, mas o ES. Tá bom? Então, a frase aqui, ó, he catches fish in the Amazon River. Então, ele pega peixe no rio Amazonas. Então, aqui, ó, a terminação vai ser não somente com o S, mas com o ES. Então, essa é a primeira regra. Lembra, maioria dos verbos adiciona o S. Mas no caso específico de verbos terminados com CH, SH, S, X e até verbos com a letra O, nós também vamos adicionar ES. Então, essa é a primeira regra que nós temos aqui. Vamos continuar olhando outros casos. Veja aqui, ó, como eu mencionei, o caso de verbos que terminam com a letra O, que é o caso do verbo go, o verbo ir. Então, nessa frase, eu tenho he goes to the river every morning. Então, ele vai para o rio toda manhã. Então, verbos que terminam, verbos como go, terminam com a letra O, na terceira pessoa, para os pronomes he, she, it, lembra, terceira pessoa é o he, she, it. Temos terceira pessoa aqui. Você vai adicionar ES. ES. Então, você já sabe que precisa adicionar o S na maioria dos verbos, mas no caso específico, voltando aqui, de verbos terminados em CH, SH, S e X, você vai adicionar ES. Um outro caso aqui é quando o verbo, e atenção, hein? É quando o verbo termina em consoante mais Y. Consoante mais Y. Alguns verbos vão terminar em consoante mais Y, como é o caso do verbo study. Study. Veja só. É o caso do verbo study. Ele termina em Y e antes dele tem uma consoante, que é o D. Então, verbos terminados em consoante mais Y, como que eu vou conjugar esse verbo? Eu vou tirar o Y e adicionar IES. Então, eu retiro o Y e adiciono IES. Olha, cuidado, se o verbo termina em Y, mas antes dele vem uma vogal, como é o caso do verbo play, eu não aplico essa regra, porque aqui antes vem uma vogal, tá bom? Então, eu só adiciono S nesse caso. Então, veja a frase, he studies at school in the community. Então, ele estuda na escola da comunidade. Então, esse ele estuda precisa ser com IES. Eu retiro o Y e adiciono IES. Então, essa é a regra da conjugação da terceira pessoa. Você tem aqui a regra do S.
Relembrando, mais uma vez, ainda tem uma última regrinha que eu quero explicar para vocês, mas resumindo, para a maioria dos verbos, na terceira pessoa, você vai adicionar o S. Se esse verbo termina em CH, SH, S, SS ou X, você vai adicionar ES. Isso mesmo. Agora, se o verbo termina com Y e antes dele tem uma consoante, o que você vai fazer? Você vai tirar essa consoante e vai adicionar IES. Quando a gente pratica, isso vai ficando mais fácil. A última regrinha que eu quero mostrar para vocês são dos verbos irregulares. Veja só na tela aqui comigo, essa frase. He, she ou it, né, has a small wooden boat. Então, veja que o has é a conjugação do verbo have, o verbo ter. Então, veja que ele muda completamente. Aqui eu não vou só adicionar o S, aqui eu vou mudar o verbo completamente, porque ele tem uma conjugação própria. Quando o verbo é irregular, ele é o diferentão, ele não segue nenhuma regra. O irregular é aquele que não segue nenhuma regra, ele tem a conjugação dele própria. Então, o verbo have, por exemplo, vai ser o has na terceira pessoa. Então, a frase, ela tem, ou ele tem, um pequeno barco de madeira, vai ficar com a conjugação has. Veja aí, o verbo have muda para has na terceira pessoa, por ser um verbo irregular. Muito bem, são regrinhas que quando a gente vai praticando, a gente vai se familiarizando e a gente precisa lembrar de, no uso de he, she, it, não esquecer a regra do S. Agora, assista comigo um vídeo onde você vai acompanhar as frases, vai ver o que está sendo dito e então vai tentar identificar essa regra sendo aplicada. Então veja, acompanha o vídeo, assista atentamente, veja as palavras que você consegue compreender ou aquelas que você também não consegue. Tente, se desafie, tente compreender o vídeo. Vamos lá. Lucas is a fisherman. He lives in a small community near the Amazon River. He wakes up at 4:30 a.m. and drinks coffee. Then he goes to the river and checks his boat. He catches fish and works very hard. At 11:30 a.m., he returns home and eats lunch with his family. In the afternoon, he cleans the fish and sells them at the market. Sometimes he fixes his boat and watches the sunset. Life in the Amazon is simple, but Lucas loves his job. He finishes his work at 6 p.m. and rests at night. Muito bem, então você acabou de assistir um vídeo sobre a rotina, a vida do Lucas. Lucas, quando nós vamos colocar e substituir esse nome por um pronome, em inglês nós substituímos por he. Então é um pronome que está na terceira pessoa. E se você assistiu o vídeo atentamente, você percebeu que a maioria dos verbos estava com a conjugação da regra do S que a gente acabou de ver. Então você pode observar as frases. E eu destaquei algumas frases para a gente olhar mais de perto do vídeo que a gente acabou de assistir. Acompanha comigo na tela aqui essa frase. He wakes up at 4:30 a.m. He wakes up at 4:30 a.m. Então aqui a frase está dizendo que ele acorda às 4:30 da manhã. Ele acorda. Muito bem, o final desse verbo está com a terminação S, porque o pronome que nós estamos utilizando é o pronome he. Então, ele acorda às 4:30 da manhã. Então, é o Lucas, né, que está fazendo isso. Então, quando nós estamos falando da terceira pessoa, nós precisamos lembrar dessa conjugação. Vamos ver mais uma frase. Próxima frase, he goes to the river.
ou ele vai para o rio. Então, olha só o go ali, né? A gente viu o exemplo do go, a conjugação com ES no final. He goes to the river. Ele vai para o rio. A frase está na terceira pessoa. Se fosse I, o pronome, eu, seria I go. Mas como é o pronome he, é he goes. Se fosse o she da mesma forma, se fosse o it da mesma forma. Tá bom? Então vamos ver mais uma frase, a nossa última aqui. He finishes work at 6 p.m. Então, essa frase, perceba que o verbo finish termina com SH. O verbo finaliza com SH. E se o verbo finaliza com SH e está na terceira pessoa, eu vou adicionar ES. Não apenas só o S, mas o ES. He finishes work at 6 p.m. Ele finaliza o trabalho às 6 da tarde. Então, nós vimos esses 3 exemplos aqui, extraídos do vídeo de frases no Simple Present, mas que estão na terceira pessoa. He, she, it. Nós estamos olhando apenas para a terceira pessoa nessa aula. He, she, it. E observando como nós conjugamos o verbo para esses 3 pronomes. Agora a gente tem um desafio, uma atividade onde você vai perceber comigo como eu mudo esses verbos de acordo com as frases. Você vai reescrever algumas frases juntamente comigo. Veja só, nós temos aqui, reescreva as frases na terceira pessoa. A primeira frase diz, I work in the morning. I work in the morning. Qual é o pronome aí? O pronome é o pronome I, eu, né? Isso daí é terceira pessoa? Não, né? Então o verbo fica normal, né? Na sua forma base. Eu trabalho de manhã. I work in the morning. Mas, e se eu quero reescrever essa frase na terceira pessoa? Por exemplo, se eu quero dizer que ele trabalha de manhã, como que vai ficar a minha frase em inglês? Então, vamos transformar essa frase, veja como ela vai ficar. He works in the morning. Veja que eu adicionei o S no meu verbo. Ao invés de work, agora fica works. He works in the morning. Muito bem, a nossa próxima frase é You study English every day. Você estuda inglês todo dia. Você estuda inglês todo dia. Veja que o pronome you não está na terceira pessoa. Por isso, o verbo study está na sua forma base, na sua forma normal, sem adição de S. Mas, agora, na terceira pessoa, a gente vai ter que alterar. Mas observe, aqui eu vou aplicar aquela regra especial de quando eu tenho o verbo que finaliza em Y e antes dele tem uma consoante. Porque o verbo study termina com D, que é uma consoante, e o Y. Então, eu vou tirar esse Y e adicionar IES. Veja como fica a frase. She studies English every day. Então, a minha frase agora está conjugada corretamente. She studies English every day. A próxima frase, agora nós temos o pronome we. We live near the river. Nós moramos próximo do rio. E observe que todas as frases até agora, elas não estão com pronomes na primeira pessoa. I, you e we. O we aqui significa nós. E nós vamos conjugar agora com o pronome he, que significa ele. Nós vamos aplicar a regra do S. Então, lembre, não esqueça o S. Don't forget the S. Então, veja como que fica a frase. Fica da seguinte forma. Observe. A frase fica, he lives near the river. He lives near the river. Então, você tem o S adicionado nesse verbo. Temos mais 2 frases para a gente trabalhar aqui. Observe essa próxima. João e Maria play soccer on weekends. E atenção, agora eu não tenho os pronomes, eu tenho aqui os nomes aqui, né? João e Maria. Mas eles representam eles, o pronome they. Por isso que o verbo fica normal. They play soccer on weekends. Mas agora a gente vai colocar a frase só como se a gente estivesse se referindo ao João.
João, ele. Então, veja como fica a frase. João plays soccer on weekends. João plays soccer on weekends. Então, o João está na terceira pessoa. O mesmo vai acontecer na próxima frase. Elisa and I watch movies at night. Elisa e eu assistimos filmes à noite. Então, Elisa e eu seria nós, não seria terceira pessoa. Mas a frase que a gente vai reescrever, só falando da Elisa, ela, o pronome she, então fica Elisa watches movies at night. Então, aqui nós reescrevemos as frases. Então, observe como o verbo muda. E olha só, pode parecer um pouco complicado, mas imagina que em inglês a conjugação é mais simples do que em português. Em português, a gente conjuga, para cada pronome nós temos uma conjugação diferente. Em inglês, a gente só tem que ter atenção para os pronomes he, she, it, que são os pronomes da terceira pessoa, e ver ali qual regra que eu vou aplicar dependendo da terminação do verbo. Então, eu só tenho que ter cuidado com a terceira pessoa. Agora, vamos colocar tudo que a gente viu em prática? Vamos para o nosso Pop Quiz. Muito bem, eu separei algumas questões para a gente fazer juntos aqui, para a gente fixar ainda mais essa regra do Simple Present. Veja só a primeira questão aqui. Ó. Qual alternativa apresenta o uso correto da terceira pessoa do singular? Então, aqui eu quero o uso correto, tá bom? Então, isso significa que a maioria das alternativas estão erradas e só tem uma correta. Na letra A, she plays soccer. Na letra B, he studies English. Na letra C, it rains a lot. E na letra D, she plays soccer. E aí, qual que está correta? Qual dessas frases está conjugada corretamente de acordo com a regra que a gente aprendeu até aqui? Vou dar 3 segundos para você e a resposta vai aparecer. 3, 2, 1. A resposta certa é a letra D, she plays soccer. E atenção, vamos observar por que as outras estão erradas. Então veja aqui, ó, she plays soccer. Então quando é o she, é terceira pessoa. O he também, o it também. Então eu preciso colocar as regras que a gente aprendeu aqui. Aqui a frase correta seria she plays. Aqui a frase correta seria he studies. Eu ia tirar o y e adicionar IES. E aqui com it eu ia também adicionar o S. It rains a lot. Então veja, observe o erro nessas frases. Então a única alternativa correta que nós temos aí é a letra D. She plays soccer. Ok? Muito bem, então agora a gente vai para mais uma questão para que a gente consiga praticar um pouco mais essa regrinha aqui. Veja lá, vamos para número 2, a number 2. Qual verbo completa corretamente a frase? Então, a gente vai completar aí a frase com o verbo correto. A frase é a seguinte, she, TV, every day. Então, ela, she, aí o pronome a gente já sabe que é o verbo, a gente já sabe que é o verbo assistir, o verbo watch, mas a gente precisa ver qual a conjugação correta dele agora, né? TV, every day. Atenção também para esse every day. Quando eu vejo um every day na frase, ele já me indica que essa frase está no simple present, está no presente simples. Está no presente simples, então eu preciso aplicar a regra que eu tenho aprendido até aqui. Ó, vamos ver, será que é a letra A? She what? Bem, se eu já sei que eu preciso adicionar o S na terceira pessoa, não tem S nenhum aí, né? Na letra A. Vamos ver as outras alternativas. Tem um S na letra B e na letra C. Mas, na letra C, eu consigo observar que o verbo watch ele termina com CH. E eu vou lembrar que os verbos terminados em CH, eu não só adiciono um S. Veja que fica até estranho, eu não consigo pronunciar bem. Watches, fica faltando alguma coisa. Então, eu preciso adicionar ES quando os verbos terminam em CH. A letra D, watching, então a terminação aí com ING no Simple Present não faz sentido, né? Então, você já está deduzindo junto comigo
qual a resposta certa, né? A resposta certa vai aparecer aí, a resposta certa é a letra B. She watches TV every day. Então veja que verbos terminados em CH, eles vão receber essa terminação ES na terceira pessoa. Mais uma vez, lembre-se que é até melhor para a nossa pronúncia. Então, essa regrinha, e eu vou até escrever aqui mais uma vez, quando você tem verbos terminados com CH, SH, X, S, SS, ou até mesmo, como a gente viu o exemplo do Go, verbos terminados em O, não basta adicionar o S, eu preciso adicionar o ES, tá bom? Então, grava isso. No presente simples, no simple present, verbos terminados com essas terminações, eu vou adicionar o ES. Vamos para mais uma questão, para a gente fixar ainda mais o que nós estamos vendo aqui. Veja essa frase. Complete corretamente a frase. Veja esse enunciado, complete corretamente a frase. He, nanananan, English at night. Então, aqui, mais uma vez, o pronome que eu tenho é o pronome he. E você lembra que a terceira pessoa são os pronomes he, she, it. Então, eu já tenho um caso de terceira pessoa aqui. He, nanananan, English at night. Eu quero dizer que ele estuda inglês à noite. Então, você já sabe que essa frase, ela é uma frase que está no presente, porque diz respeito a algo que ele faz no cotidiano, algo que ele faz ali todo dia. Então, vamos olhar alternativa a alternativa para a gente identificar qual é a resposta certa. Eu já identifiquei que o meu verbo é o verbo study. Study. Então, você tem aqui o verbo study, o verbo estudar. Muito bem, se ele está na terceira pessoa, você vai lembrar do fantasinha, não esquece o S, don't forget the S. Então, você já sabe que tem que ter um S aí depois, nessa terminação desse verbo. Mas você está vendo que esse verbo termina com Y. Então, eu também tenho que ter atenção para verbos terminados em Y. O que a gente aprendeu é o seguinte, se o verbo termina em Y, qual que é a regra? Eu preciso tirar o Y e adicionar IES. Essa é a regra. Veja que se fosse o verbo play, deixa eu colocar bem aqui, o verbo play, essa regra não se aplicaria. Por quê? Porque antes do Y aqui eu tenho uma vogal, a letra A. Então, se eu fosse conjugar na terceira pessoa, eu teria que só adicionar o S aqui, que é a regra geral. Então, você tem aqui a regra do S com verbos terminados em Y, precedidos que antes dele vem a consoante. Então, aplicando essa regra, será que é a letra A, studies, só com S? Não, né? Não é. A letra A a gente já elimina. Será que seria a letra C? Não, a letra C seria se fosse outros pronomes, se fosse o pronome I, you, we e they. E a letra D? Você ali com Y mais ES. Também não, né? Só funcionaria a letra D se fosse no caso de você ter aqui, verbos terminados em CH, SH, S, SS. Mas então, sem mais delongas, vamos ver qual é a resposta certa. Você já identificou. A resposta certa é a letra B, studies. Verbos terminados em consoante mais Y, você retira o Y e acrescenta-se o IES. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido bem. Vamos resumir tudo que a gente viu na nossa aula de hoje? Veja, hoje nós focamos no presente simples, na regra da conjugação da terceira pessoa. Você vai lembrar que na terceira pessoa eu preciso colocar o S no final dos verbos. Mas só isso não basta. Alguns verbos têm terminações específicas. Se o verbo termina em CH, SH, S, SS, você vai adicionar ES. E se o verbo
termina em Y, atenção, se ele termina em Y, você vai olhar para a letra antes dele. Se antes dele tem uma consoante, então você vai tirar esse Y e vai adicionar IES. E assim você monta suas frases na terceira pessoa do presente simples. Espero que tenha ficado muito claro para você. Nós nos vemos na nossa próxima aula.